Gente, eu estava morrendo de saudade de gravar vlog. Eu nem lembro a última vez que eu gravei, acho que foi uns 2 meses atrás. Gente, eu tava com muita saudade. Eu tô de touca, tem umas coisas ali atrás. Vou dar uma novidade pra vocês. Eu e o Gustavo, a gente abriu um delivery no iFood de doces, né? Ela seria Coraline, não Caroline, é Coraline. E assim, gente, vai fazer um mês que a gente abriu o delivery no dia 22 de junho. E também hoje faltam 9 dias pra eu fazer 20 anos, tipo. Falar um pouco sobre a Coraline. A Coraline é uma doceria, vocês já sabem, né? E assim, a gente tava pensando em abrir um negócio, uma empresa. Só que eu falei, nossa, independente se eu fosse rica ou pobre, eu abriria super uma doceria, porque eu amo fazer doce. Então assim, eu abriria por hobby. E como a gente não tinha outras ideias na cabeça, tinha que pensar em tal, eu falei, e se a gente abrir uma doceria no iFood, delivery e tal, vamos ver o que vai dar, né? E a gente tem um mês ainda de doceria, mas sai bastante pedido por aqui, graças a Deus. E assim, gente, é impossível não pedir, porque eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês algumas coisas, alguns pedidos que vão sair, porque a gente é caprichoso ao extremo, tipo, não, a gente fala que a gente não tem concorrente, porque... Calma, deixa eu esperar. A gente fala que a gente não tem concorrente, porque, gente, só a gente não tem... Tipo assim, tem várias pessoas que faz doce, várias docerias, várias confeitorias por aí, mas assim, ninguém é Coraline, só a Coraline é a Coraline. Então não adianta que não vai ter concorrente com a gente, porque... Gente, se vocês verem, vou mostrar pra vocês a nossa embalagem, a forma que o doce vai... Mas assim, gente, tô meio barata tonta, né? Mas é porque eu tava com muita saudade de gravar vlog. Continuando... a gente ainda nem personalizou essas embalagens, né? Que tem um custo mais alto. Mas assim, gente, eu acho incrível como a criatividade que a pessoa tem faz ela sair do pouco pro muito. Eu acho que a Coraline é assim, sabe? Mas sim, já falei da Coraline. Beijo. Pra falar sobre o meu aniversário, gente, eu vou fazer 20 anos de idade. Dá pra acreditar que eu tenho 19 anos? Não acredito. Mas... Martim! Gente, o Martim jogou alguma coisa no lixo. Ele tem mania de jogar tudo no lixo. Depois eu vou averiguar o que é, mas enfim. Eu vou fazer dia 27 de junho, 20 anos, e eu tô pensando em sair pra comer um japonês, que eu amo japonês, sério, amo. Se de repente eu não for afetada com aquela... Como eu posso dizer? Com aquela angústia que surge no aniversário de todo mundo, que já aconteceu comigo, eu gravo até um mini vlog do meu dia. Eu quero mostrar pra vocês o meu novo lip combo. Ô, Martim. Quero mostrar pra vocês meu novo lip combo. Lindo, né? Calma aí. Olha, gente, eu tô usando esse gloss hidratante que dá uma corzinha, que é da Shein. Eu achei ele muito lindo. Quando ele fica assim, eu acho lindo assim, fica rente, acho bonito. E assim, ele... Sabe aqueles batons que quando você passa, ele reage com o pH da boca? Então, ele é assim, só que ele dá uma corzinha mínima. E esse pra mim é o ideal, porque ele não deixa tão forte quanto os outros batons. Tô editando aqui o vídeo e agora eu tô em dúvida se o certo é batons ou batons. Vou pesquisar. Aí, pra completar o meu lip combo, eu uso esse lápis aqui, que eu acho que é de sobrancelha, né? Lápis marrom mesmo, escuro. E assim, mas eu não pinto sobrancelha, eu comprei mesmo só pra fazer a boca. E eu comprei esse aqui de sobrancelha porque é mais barato, gente. Porque se for lápis de sobrancelha é baratinho, né? Agora se for lápis de boca, que é a mesma coisa, ai, nossa, é super caro. Então eu comprei de boca e assim, funciona a mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa com nomes diferentes. Então assim, coisa do capitalismo.
Gente, eu escrevo o nome da pessoa com lettering, que minha letra é maravilhosa, todo mundo sabe. E agora eu vou montar o pedido, que é de brownie drageado, vou mostrar pra vocês. E é o nosso brownie drageado, que é brownie banhado no chocolate. Aí eu coloco o mimo, eu coloco também esse fundinho de papel seda, escrevo a cartinha e fecho a sacola. Vamos lá, eu finalizo com o laço que eu faço, que a nossa identidade visual é um laço. Boto o nosso adesivo e esse adesivo aqui de lado. E fica assim, lindo, maravilhoso. Resolvi arriscar. Bem-vindo aos meus pesos. Eu sei que você e a Victoria eram amigas. Merci. Hoje eu desinstalei o TikTok. Eu sei que vai ser por pouco tempo, talvez de noite ou amanhã eu instale de novo. Mas assim, gente, sabe quando você tá mexendo tanto no celular, rolando, que parece que a vida de todo mundo é muito melhor que a sua, ou que é mais fácil, melhor? Então, de fato, não dá pra negar que tem pessoas que têm condições melhores que a gente. Às vezes a pessoa tem mais dinheiro que a gente, ou consegue aproveitar mais a vida que a gente, ou tem mais amigos leais do que a gente. Sempre vai ter alguém que ganha a gente em alguma coisa, mas eu tô falando no sentido de, tipo assim, a internet. Na internet todo mundo quer mostrar o seu melhor lado. Tudo bem, gente, não dá pra negar. Tipo, eu não fico na internet, não sei, mostrando alguma coisa chata que aconteceu. A não ser que seja importante, mas ainda assim eu não faço isso. E tipo assim, dá pra entender, tudo bem. Tipo, ninguém quer que seu próprio perfil se torne um muro de lamentações. Mas assim, a gente também é tão acostumado a ver pessoas que se empenham para simular uma vida perfeita que não existe. E o problema é que a gente sempre, a nossa mente no caso, sempre acha que aquilo ali que a gente tá vendo é totalmente verdade, que não existe nada por trás. Aí fica, meu Deus, acontece só com as pessoas e nunca comigo. Por quê? Porque a vida de fulano é tão melhor do que a minha. Parece tão mais perfeitinha, certinha e tal. Sendo que hoje em dia eu ainda tenho essas coisas na cabeça. Só que é diferente, porque ao mesmo tempo que minha mente automaticamente ainda pensa nisso, eu consigo pegar na hora e racionalizar. Mas será se é assim mesmo? Será se é tão bom assim? Será se é isso? Será se é perfeitinho assim? E toda vez que isso me incomoda ao extremo, não ao extremo, mas fica martelando na cabeça, eu vou lá e, tipo, dou um tempo de alguma coisa, do TikTok, alguma coisa assim. E eu tava pensando nisso, porque quem será que é o culpado? O culpado é quem fica simulando uma vida totalmente perfeita, ou é a gente que se permite acreditar nessas coisas, fazer a nossa cabeça e não se blinda contra isso? Ou será se existe o culpado? Será se não é o direito da pessoa também? Você tem o direito de simular a vida que você quiser e quem tá te assistindo tem o direito de acreditar ou não, mas assim, o que eu digo é a gente permitir que essas coisas façam a gente olhar pra nossa vida como se a gente fosse menor, pior que alguém, sendo que na verdade não é assim, gente. A gente tem que se colocar como protagonista do próprio universo, porque a gente literalmente tipo, a gente não é protagonista da vida das pessoas, mas é protagonista da nossa própria vida. Então, assim, tudo que acontece com você, na verdade acontece na sua cabeça, porque a sua mente reagiu de uma forma que fez você se sentir assim, a sua mente reagiu de uma forma que fez você falar coisas ou fazer coisas. Então, no final, você é o protagonista. Tipo, tudo é o seu redor, literalmente. Eu acho que é assim. Não, eu tenho certeza que é assim. Mas tudo é ao nosso redor. Sendo que é o nosso redor no sentido de cada um com o seu, entendeu? E
é isso, tipo, como eu falei, eu ainda consigo racionalizar, nossa, mas pra que levar isso em consideração? Pra que eu me sentir mal com uma coisa que eu nem sei se é verdade? E aí, não porque isso me incomoda por completo, no sentido de eu acabar me Nossa, gente, eu nem sei o que eu tô falando. Calma, quero selecionar as palavras melhor. Mas eu tô falando no sentido de me autodestruir. Não é autodestruir, mas é alguma coisa nesse sentido, que a palavra agora não vem. Autossabotagem, é isso aí. É no sentido de me autossabotar. Mas, gente, esquece, eu perdi completamente a linha de raciocínio. Eu fiquei aqui me empenhando para lembrar o que eu queria dizer, a palavra certa que eu queria dizer, que me perdi da linha de raciocínio. Mas eu sou assim, tá? Eu ainda sou assim, talvez melhore com o tempo, né? Mas... assim, é basicamente isso que eu quero dizer, que eu acho que a gente tem que saber a nos respeitar, porque não é porque realmente, gente, a vida da pessoa pode ser muito boa mesmo, mas não seja por isso que você vai falar que sua vida é péssima, horrível, você pode estar passando por um momento ruim, né, desagradável, difícil, mas assim, você não toma como verdade, como se sua vida nunca mais fosse melhorar e que a vida de todo mundo vai ser sempre melhor que a sua, tipo, porque não vai ser assim. Às vezes, você só tem que olhar pra sua própria vida, que você tá olhando demais pra vida dos outros. E... agora eu vou mudar de assunto. O vlog vai ser meio enrolado, gente, mas assim... eu acho que só tá refletindo a pessoa que eu sou, porque... eu, sinceramente, não faço questão de me empenhar com bastante edição, corte e tal, mas eu quero falar uma coisa com vocês. Vocês estão acompanhando esse negócio de UFO, de ET, de... qual o nome? Calma. OVNI, lembrei. Especificamente que aconteceu, acho que lá no Paraná, Rio Grande do Sul, não sei, no sul do Brasil. Aconteceu em algum lugar do Brasil com um tal de Mike Leão. Não sei se é Leão, mas é Mike. E assim, gente, eu não quero falar sobre isso, se eu acredito ou não, porque não sei. Mas eu quero falar uma coisa desse bicho. Eu nem ia falar isso, mas eu lembrei aqui, passou na minha cabeça agora. E vou aproveitar e falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uns 16, 15 anos, eu morava com meus pais ainda, né? E eu lembro, quer dizer, lá tem 2 quartos na casa dos meus pais. Um era meu, né, que eu dormia sozinha, e o outro era dos meus pais, que meu irmão dormia com meus pais, não comigo. Mas enfim, de frente pro meu quarto é o corredor. E sempre que a gente ia dormir, todas as luzes se apagavam, né? A gente apagava todas as luzes. E aí, teve um certo dia, uma certa noite, que eu não sei porquê, a luz do corredor ficou acesa, madrugou acesa. E como eu falei, o corredor era bem de frente pro meu quarto. Aí, ok, tudo bem. Dormi. Aí sabe quando você acorda mais ou menos só pra virar pro outro lado da cama? Tipo, você tá dormindo assim, aí você acorda pedindo pra virar pra cá. Tipo isso. Aí, gente, nesse meio tempo, eu lembro que a porta do meu quarto tava aberta, tava encostada, na verdade. E aí, eu ainda tava sonolenta, mas eu vi uma pessoa, um ser grande, gente, parecia ter uns 2,5 metros. E ele era preto, todo escuro, magro. Além de ser magro, ele tinha os braços e as pernas longos. Ele era magro, grande e longo. Enfim. E ele tinha um rosto meio... sabe aqueles alienígena Grey? Então, o rosto dele lembrava um pouco esse formato mais oval, só que não era completamente oval triangular, era uma coisa mais suave, mas era uma cabeça meio assim. Só que tem um porém, não tinha rosto. Quer dizer, ele tinha rosto, mas ele não tinha boca, não tinha nariz, não tinha nada, gente. Era um rosto vazio, sem nada.
E assim, eu sei que eu não tava dormindo. Parece loucura, mas eu não estava dormindo. Mas enfim. Aí, eu olhei pra ele. Só que o que eu acho estranho é que eu não estranhei o fato de eu ver aquele negócio ali. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Quem vai achar aquilo ali natural? Você vê uma coisa dessa de natural. Mas eu não senti medo. Eu achei normal. Normal. E aí, ele não tinha nada no rosto. Mas ele falou comigo telepaticamente. Eu tava coberta, né? Ele falou, me empresta o cobertor. Essas exatas palavras que eu lembro até hoje. Só que foi dentro da minha cabeça que ele falou. E, gente, eu sei que parece loucura, porque como que eu vou afirmar que falaram telepaticamente comigo se eu não costumo falar telepaticamente com ninguém? Como que eu sei que é telepatia? Porque, gente, é telepatia, foi uma coisa assim diferente. Não é a mesma coisa que você pensar. Não é a mesma coisa que um pensamento surgir na sua cabeça. Gente, é telepatia, sabe? A pessoa falou com você. Só que não foi o seu ouvido que ouviu, foi a sua mente que ouviu. Muito louco, mas enfim. Eu entreguei o cobertor pra ele, achei normal e entreguei. E, gente, eu lembro dele indo em direção ao corredor, né? Ele entrou no quarto pra pegar. Eu lembro dele indo em direção ao corredor, levando o meu cobertor. E eu acho que depois de 5, 10 minutos, não sei, que eu tinha voltado a dormir, ele voltou e me cobriu de novo. E assim, gente, eu lembro disso porque eu senti o toque do cobertor me cobrindo de novo. Então, não foi coisa da minha cabeça. E quando eu acordei, eu não lembrei de primeira. Mas conforme o dia foi passando, eu lembrei do nada. Eu falei, meu Deus, não é possível, eu tô ficando maluca, porque eu tenho certeza que isso não foi sonho. Eu sei muito bem quando eu tô sonhando, entendeu? Às vezes eu consigo sonhar de forma lúcida, é raro, mas acontece. E às vezes eu sei, gente, que eu tô sonhando, que aquilo ali foi um sonho, mas assim, isso aconteceu real. E eu nunca, acho que nem me perguntei, nossa, mas o que será que foi isso, se foi de verdade? Porque eu acho que foi alguma coisa assim, sabe? Um extraterrestre. Mas, gente, eu não senti medo na hora que aconteceu. Não senti medo nenhum. Não sei se foi verdade mesmo, porque eu sei, não preciso provar, mas eu sei. Talvez o meu espírito já conheça, sei lá. E é isso, também nunca aconteceu mais depois disso. Também nunca vi essa coisa de novo. E, gente, minha vida não ficou ruim, ficou, tipo, normal. Então, não era coisa ruim, né? Talvez eu já conheci, eu não sei. Eu sou descendente de alguma raça, brincadeira. Aqui eu vou aproveitar e falar das minhas histórias. Falando sobre isso, eu acabei de lembrar uma experiência de astral, sabe? Esqueci o nome, alguma coisa astral. Mas é basicamente quando você dorme e seu espírito sai do corpo e você vê, gente, você vê as coisas como se você fosse um espírito, uma pessoa morta e seu corpo tá dormindo. Mas olha só, vou falar. Eu tinha uns 10 anos que eu lembro. Assim, gente, eu queria tanto que acontecesse outra vez, mas foi só uma vez na vida. Mas assim, eu vou falar pra vocês, sim. Eu tinha uns 10 anos e aí era domingo. Eu lembro que eu tinha terminado de almoçar e fui dormir no quarto dos meus pais, né? Só que eu fui dormir sozinha lá no quarto dos meus pais. Aí, gente, tudo bem, tudo bem. De repente, eu tava dormindo, óbvio, tava deitada na cama, na ponta da cama especificamente, toda retinha e tal. Aí, gente, de repente, eu lembro que eu tava subindo, chegando pertinho do teto. Sendo que eu também acho que eu não estranhei isso, porque aquilo ali pra mim foi normal. Quando eu olhei pra baixo, eu tava dormindo. Eu tava dormindo lá embaixo, no mesmo lugar que eu realmente tinha deitado. E aí, eu fui descendo pro chão, né? Fui descendo pro chão e fui em direção à porta do quarto. Que a porta do quarto dos meus pais, nessa casa, no caso, não fechava, não tinha fechadura, não tinha tranca, ela só ficava encostada. Aí tava meio encostadinha assim, né, quase fechada, mas eu consegui ver. Sabe quem tava em casa, falando com a minha mãe na sala? Meu avô paterno. Sendo que assim, gente, sabe aquele familiar seu que às vezes você não é nem próximo, porque é tão raro você ver e entrar em contato com a pessoa? Então, o meu avô paterno,
que sinceramente eu nem sei se ele ainda é vivo, que eu não tenho contato nenhum com a família biológica do meu pai. Não tenho. Mas enfim, ele surgiu do nada, gente. Ninguém... Tenho certeza que minha mãe e meu pai não... Meu pai, no caso, é que... a gente vai ficar enrolado, mas eu explico depois. Deixa eu terminar de falar. Mas enfim, meu pai e minha mãe com certeza não esperavam a visita dele e ele apareceu lá. E uma coisa que eu lembro que é, assim, irrefutável, que ele tava com uma bolsa preta. Uma bolsa preta que eu não sabia se ele tinha essa bolsa. Não tinha como eu saber se era uma bolsa que ele tinha. Mas era uma bolsa preta em formato de pasta. Sabe uma pasta, tipo bolsa de couro, preta? Então, ele tava com essa bolsa. E aí, de repente, eu voltei pro meu corpo e acordei. Só que quando eu acordei, ele já não tava mais lá. No caso, meu avô. Né? Aí depois a minha mãe pega e me fala: Gabi, teu avô veio aqui. Teu avô Zé Careca. O apelido dele era Zé Careca. Aí eu falei: mentira, mãe. Mentira, porque como assim meu avô veio aqui? Você não vai acreditar. Aí eu contei pra minha mãe. E obviamente minha mãe achou: coisa da sua cabeça. Você tava dormindo e ouviu a voz dele e sonhou com isso. Sendo que, tipo assim, eu contei pra minha mãe o detalhe da bolsa. Eu falei: ele tava com uma bolsa tal? Ele falou que sim. Ela falou que sim, no caso. Eu falei: mas eu vi. Então, eu tava dormindo, mas o meu corpo, tipo, o meu espírito viu. Não tinha como eu saber que ele tava com essa bolsa. Tipo, impossível. Impossível. Eu mal vejo meu avô. Ainda mais como que eu vou saber as coisas que ele tem e deixa de ter. E que, tipo assim, minha mãe ficou relutante. Não, você tá inventando. Coisa da sua cabeça e tal. Mas assim, gente, eu lembro a sensação até hoje de flutuar. Nossa, é muito doido isso. Muito doido mesmo. E foi essa. Agora eu vou falar esse caso aí, né, que ficou um pouco confuso. É que no caso tem o meu pai e minha mãe. Minha mãe e minha mãe. Agora o meu pai, ele não é meu pai de sangue. Meu pai que é meu pai. E o meu pai de sangue, no caso, ele já é falecido, mas eu também nunca fui criada com ele, né? Minha mãe conheceu meu pai, que não é de sangue, quando eu tinha uns 2 anos. E ele que me criou, assim, porque minha mãe e meu pai de sangue, eles não eram juntos mais. E foi o meu pai de agora, tá muito confuso. Meu pai de agora, que sempre me criou. Então, assim, eu sempre achei que ele era o meu pai. Sempre vi como meu pai de pai mesmo. Então, por isso que eu falo, meu pai. E, na verdade, eu nem considero meu pai de sangue meu pai, porque... gente, pra mim é estranho. Eu nunca convivi com ele, então é como se eu estivesse chamando um homem estranho da rua de pai. Mas, os meus avós, sanguíneos maternos, quando eu era pequena, eles ficavam comigo direto. E só que depois eles se mudaram, né? Foram morar longe e a gente nunca mais teve contato com eles. Então, assim, eu fiquei muito impressionada. É mais um motivo pra vocês se impressionarem com o que eu tô dizendo, porque, gente, não tem como, não tem, gente, como inventar uma coisa dessa. E é isso, gente, acabou de sair um pedido novo aqui. Mas eu vou terminar o vlog. Eu acho que já falei bastante coisa, né? E assim, gente, eu falei na última vez que... Falar rapidinho. Eu falei da última vez que não era... Eu ia querer ficar postando constantemente, mas na real, eu quero postar quando eu quero, porque isso pra mim é uma coisa que eu gosto de fazer. Então não faz sentido eu ficar colocando pressão nisso, sabe? Mas é isso, beijo. Eu amo gravar vlog. Nosso brownie de ninho com creme de avelã. Que coisa mais linda, gente. Oi, gente. Tô terminando de editar o vídeo, mas eu vou deixar aqui só mais um pouquinho alguns pedidos que saíram de ontem pra vocês verem. Gente, é uma lindeza. Nossa, gente. Fica aí pra vocês verem. Sério, gente, é muito perfeitinho. Como assim? Como assim?